Olá, este é o programa Panorama Brasil. Eu sou Rony Curvelo. No programa de hoje falaremos sobre o racismo. Segundo o IBGE, o IPEA, Ministério de Saúde, entre outros estudos, indicam que 55% dos brasileiros são negros, mas apenas 30% ocupam cargos de gerência em empresas e apenas 24% têm um cargo de deputado federal. O estudo tristemente também indica que 71% dos assassinados no Brasil são negros e que, no geral, 76% dos mortos pelas ações policiais também o são. E, além disso, formam 64% da população carcerária. Os números indicam que o racismo é oficial, institucionalizado. O racismo está impregnado na formação do Brasil. Mas antes, esta é a minha opinião. Como podem ver, os afro-brasileiros estão atrás do branco em quase todos os indicadores sociais do país. O que inclui menos salários, detenções arbitrárias por parte da polícia, vítimas de abusos, apenas para mencionar 3 exemplos. É um ledo engano pensar que no Brasil não tem racismo. Este mal perverso voltou a crescer nos últimos 4 anos e é vergonhosamente ignorado e velado pela grande maioria da população. O racismo não é só na maldade de proibir uma pessoa negra de entrar em um elevador social, ou ao ser revistada na loja, por ser insultada, ou quando evita cruzar com um afro-brasileiro e mudar de calçada. O racismo existe com a falta de serviços públicos e de oportunidades que deixa o homem e a mulher negra em desvantagem para progredir. Portanto, não é apenas combater o racismo dos indivíduos ignorantes, mas o racismo das instituições. Afinal de contas, o racismo também corrói a democracia. Comecemos. Quando a negação prevalece, essa realidade é interpretada como decorrência natural e inevitável das desigualdades sociais no Brasil e não se consegue enxergar que a verdadeira causa é o racismo. É por isso que os negacionistas rechaçam políticas de cunho racial como a demarcação de terras quilombolas e a criação de cotas nas universidades e nos concursos públicos. Para comentar sobre o tema, convidamos o professor Adilson Moreira, professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie, com doutorado pela Universidade de Direito de Harvard, aqui nos Estados Unidos, e autor dos livros Racismo Recreativo e Pensando como Negro, entre outros. Muito obrigado, professor. É um prazer. Qual a situação do racismo no Brasil? O racismo é um sistema de dominação social que tem 2 propósitos fundamentais: garantir acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais para pessoas brancas e também garantir que a respeitabilidade social seja um atributo exclusivo de pessoas brancas. Para que pessoas brancas continuem tendo acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais, as melhores oportunidades, pessoas brancas precisam ser sistematicamente representadas como pessoas que não são capazes de operar de forma adequada na esfera pública. Então, o racismo tem uma dimensão cultural e também uma dimensão institucional. Tem um amigo que ele é um afro-brasileiro e quando eu vou ao Brasil, eu sempre falo, vem aqui para uma reunião comigo no hotel, uma coisa assim. E no início dos nossos trabalhos, ele sempre ficava na porta do hotel, ele não entrava. E isso me incomodava enormemente. Eu falei, por que você não entra? E ele falou assim, não, porque não sei se tem que pedir autorização, alguma coisa assim. E conversando mais com ele,
ele se sentia que ali não era o ambiente dele, ali que ele não seria bem-vindo, e ele tinha temor de barrarem a sua entrada. Isso estava depois, ele me conta, absolutamente relacionado com a cor da pele. Eu fiquei numa irritação tão grande que hoje ele até modificou. Ontem mesmo, conversando com ele a respeito, ele falou assim: você me ajudou muito a enfrentar este dilema que eu tenho, ou pelo menos que eu tinha. Agora eu já entro. E eu falei para ele: você tem que entrar com o peito aberto, com a cabeça erguida, e como se aqui fosse o seu lugar, porque o é. E, enfim, e algumas coisas modificaram. A partir daí, eu entendi que esse assunto é tão sério e mexe tanto com as pessoas que faz que elas se sintam intimidadas a certas situações como essa. Como eu disse há pouco, o racismo assume uma pluralidade de manifestações. Uma delas é o que um autor norte-americano chamado Charles Peirce chama de microagressão. Uma microagressão é um tipo de mensagem, de gesto, de ato, de representação cultural que, direta ou indiretamente, expressa desprezo, condescendência por pessoas que são consideradas como diferentes ou inferiores. Então, um exemplo da experiência cotidiana de homens negros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Um exemplo da minha experiência. O que ocorre comigo todos os dias, eu saio na rua, estou caminhando, mulheres, e especialmente mulheres brancas, vêm na minha direção, elas veem um homem negro e imediatamente atravessam para o outro lado. Ou seja, isso é uma microagressão. Essa mulher branca não veio para mim e me disse qualquer coisa. Ela não se pronunciou, não falou nada, não fez nenhum. Ela simplesmente atravessou para o outro lado da rua, partindo do pressuposto que todos os homens negros são uma ameaça. E, portanto, eu preciso evitar contato ou proximidade com eles. Isso não é uma coisa que ocorre hoje, depois daqui a 5 dias, depois a 4 meses ou aqui a 3 anos. Essa é a experiência cotidiana de pessoas negras e de homens negros no Brasil. Pessoas negras são perseguidas na rua pela polícia, no cinema, em shopping centers. Elas entram nas lojas e elas não são recebidas por vendedores, mas por seguranças. Elas entram em hotéis e, no lugar, se encaminham para a recepção. O segurança vem para essa pessoa perguntar o que ela quer, como ela pode ser ajudada, o que não é feito com pessoas brancas, porque os seguranças imediatamente partem do pressuposto de que, não, ele obviamente é um cliente, ele vai se hospedar aqui, eu não preciso interpelar. Novamente, isso não é algo que ocorre daqui, não é uma vez ou outra na vida. Essa é a experiência cotidiana. Então, a experiência da discriminação de maneira geral e também do racismo cria expectativas nas pessoas, em pessoas negras, em pessoas asiáticas, em pessoas indígenas, que elas sempre serão tratadas como diferentes, que elas sempre serão vistas como inferiores, e essas expectativas são sempre concretizadas com enorme frequência. E as pessoas fazem tudo para evitar desconforto, porque o racismo é uma forma de sofrimento mental permanente das pessoas. Então, este seu amigo, exatamente para evitar esse tipo de desconforto, o que ele faz? Ele espera do lado de fora do hotel. Para mim, o racista é um ser absolutamente desprezível. Não tenho nenhum
nenhum menor apreço a um indivíduo que tenha esse problema. No entanto, no Brasil, ele é considerado um crime. Não é também uma doença? Ou, dizendo que é uma doença, nós estaríamos vitimizando o criminoso? Não, realmente não é uma doença. E para nós respondermos à sua pergunta, é importante nós compreendermos como os seres humanos pensam. Os psicólogos cognitivistas afirmam o seguinte: o pensamento humano envolve três aspectos básicos: percepção, classificação e categorização. Nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados por diferentes estímulos físicos, psicológicos, etc. Para que esses estímulos façam sentido, nós os categorizamos a partir de elementos socialmente aprendidos, a partir da raça, do gênero, da classe, da nacionalidade. E a partir desse processo de classificação, nós fazemos generalizações sobre os indivíduos e sobre grupos de indivíduos. Isso é o que os psicólogos cognitivistas chamam de esquemas mentais. As pessoas não são naturalmente racistas. As pessoas não são naturalmente sexistas ou homofóbicas. Elas aprendem a ser. E elas aprendem dentro do seu ambiente familiar, dentro do ambiente escolar. Então, nós já temos crianças brancas de 4 anos que já chamam crianças negras de macaco. Vejam, isso significa que pessoas brancas, desde uma idade, não é, na qual elas nem conseguem falar adequadamente, já incorporaram a ideia de que ser branco é um tipo de status que traz benefícios e de que ser negro é algo que traz reprovação, desprezo social. Então, elas aprendem que esse status privilegiado precisa ser protegido a qualquer custo. Então, o racismo não é doença. O racismo é comportamento estratégico. Eu, como pessoa branca, estou ciente que ser branco é um lugar de privilégio, que eu terei acesso a facilitar a oportunidade acadêmica de trabalho, a oportunidades amorosas, e por isso eu preciso proteger isso. E a forma de proteger isso é por meio da discriminação de pessoas não brancas. Conversamos com o professor Adilson da Universidade Mackenzie. Muito obrigado, professor. É um prazer todo meu. Os estudiosos indicam que o racismo explícito é aquele que se mostra, que é evidente, quando o agressor racista não esconde, e o racismo estrutural, que é aquele que está na estrutura da sociedade que mantém pessoas brancas em posições privilegiadas em relação a pessoas negras. Um é tão grave quanto o outro, e ambos precisam ser combatidos. No entanto, o racismo estrutural, que faz parte da formação cultural do país, ele é mais difícil de bani-lo. E para continuar o debate, nosso próximo convidado é o Dr. Marco Alvarenga, diretor da Associação de Procuradores Federais e assessor parlamentar e jurídico do SP Regula. Muito obrigado, Dr. Marco. Obrigado, quem diz sou eu, por mais essa oportunidade, Rony. Estamos aqui à disposição para fazer um bate-papo sobre temas tão importantes para a nossa sociedade em geral. No exterior se fala que no Brasil se vive uma democracia racial, que todos vivem felizes, em comunidades, alegres, que não existe racismo. É esta a realidade brasileira? Não, não, Rony. Essa realidade brasileira nunca existiu. É bem verdade que ela tem buscado se aproximar do que é ideal, mas o caminhar em direção da igualdade racial, está muito distante daquilo que é pleno e que atende a toda a sociedade, da igualdade, em especial
a população negra. Não convivemos sim, em harmonia, mas sempre buscando re, a, retomar, ou melhor, mais do que retomar, assumir o nosso protagonismo na história do Brasil. Inclusive na questão do nosso dia a dia, né? A população negra ainda não teve o seu reconhecimento histórico na construção desse país, na busca da igualdade de forma geral, o seu reconhecimento. Tanto é que nós não ocupamos os cargos de poder, seja no âmbito privado, seja no âmbito público. E os espaços poucos que ocupando é diminuto comparado aos 54%, 57% da população negra. Segundo o estudo, o afro-brasileiro ele ocupa 23%, quando ele representa 57%. Realmente existe uma diferença enorme. Mas qual o caminho? O caminho é continuar essa luta incansável. Primeiro, fazer um resgate histórico da nossa participação, porque você só constrói o futuro tendo o respaldo da sua ancestralidade, da sua história. Então, nós precisamos, através disso, contar uma história, a verdadeira história da população negra dentro da construção desse país. Para isso, nós temos legislações específicas no âmbito da educação, no campo da educação, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da população africana, ou da população africana, desde a sua história advinda da África, como a sua efetiva participação. Esse é o primeiro mote, eu acho que é a primeira base, e eu acho que é o mais importante. O segundo, estabelecer política pública de inclusão social. Isso não se tem inclusão se não houver um incentivo. E como se faz políticas públicas? Passando de governo em governo e estabelecendo a necessidade das ações afirmativas. As ações afirmativas são a base de construção da nossa efetiva participação. E isso acontece as cotas, as oportunidades para todos, o reconhecimento que hoje nós já rompemos a barreira que nos colocavam com conhecimento não tão vasto para ocupar determinados cargos. Nós temos hoje doutores, mestres, professores capacitados, e temos também em outros campos também, no campo artístico, que deve ser reconhecido, porque há uma tentativa de esconder toda essa história nossa. Entre todos os dissabores e todas as ações retrógradas que foram tomadas na administração que saiu agora do Jair Bolsonaro na questão social, quero me ater às questões sociais, pelo menos. A questão do racismo, ele teve alguma evolução no sentido de combates ou retroagiu? O governo passado fazia dessa definição da inexistência, que nós definimos da não existência do racismo, uma bandeira, dizendo que todos nós éramos iguais e os direitos eram respeitados sem qualquer diferença. Foram 4 anos difíceis, Rony, principalmente na questão racial. Foram 4 anos em que direitos foram extirpados. Porém, negro, a sociedade foi contundente, porque quando você é colocado diante, ou seja, contra a parede, o único caminho que você tem é atacar.
Não atacar no sentido físico, mas atacar no sentido de manifestação, no sentido de posicionamento, no sentido de se colocar, dar protagonismo aos nossos líderes e fazer com que se ecoe uma situação que não é uma situação realista. E colocando essas pessoas que querem jogar a sua sujeira para debaixo do tapete no seu devido lugar. Isso é muito importante. Serviu para nos unirmos, serviu para fazer com que atos nossos tornassem mais valorosos, com mais impacto. É claro, a gente costuma definir o escuro, como dizem outras pessoas. Às vezes as coisas ou são feitas pelo amor ou pela dor. Diante da dor, nós tomamos decisões contundentes. E isso fez com que todo esse sonho deles de extirpar a nossa identidade, de negar o nosso valor, foi, muito pelo contrário, foi instrumento de construção, de fortalecimento da população negra. Existe alguma diferença entre o afro-americano e o afro-brasileiro? Sim. Há uma diferença. Primeiro, lá eles são em torno de 13%. Aqui nós somos em torno de 54%, 57%, segundo o IBGE. Há uma diferença. Já uma diferença quantitativa. Há uma diferença também na questão cultural. Lá houve, na verdade, uma posição muito enraizada, até os anos 60, de uma opressão contundente, à vista. No Brasil, por força dessa negativa que você mesmo menciona, ela sempre foi de forma velada. A partir daí, o fato de ascensão de um ou de outro negro eles usavam isso enquanto instrumento de forma de dizer: aqui não existe racismo. Até por força da questão da miscigenação, foi usado por diversas vezes a alegação que pessoas com a quantidade de melanina que eu tenho, com o fenótipo que eu tenho, por uma questão conceitual científica, não eram consideradas negras. A construção do racismo, Rony, é uma construção pelo fenótipo, pelas características físicas. E não... isso influencia na sociedade. E essa diferença de forma de tratar fez com que os Estados Unidos tivessem um caminhar diferenciado. É bem verdade que eles aderiram às políticas de Lyndon Johnson, de John Kennedy, que atingia o sindicalismo naquela época, no sentido de criar oportunidade. E nós viemos até, por exemplo, até o Estado Novo, sem direito a negociar e a estudar. Tivemos a primeira lei de racismo, que era uma lei que definia como... Só para definir, o Estado Novo, nós estamos falando de Getúlio Vargas, de 1937? Exatamente, exato. Então, junto com as mulheres, nós viemos adquirindo o direito de votar, construir ato de negócio e também participar da sociedade da forma que era definida, que era permitida. Depois, a primeira lei de racismo, que era contra o racismo, é de 51, 52, do Afonso Arinos. Então, tudo isso foi nos segurando e nos amarrando e mantendo amarras que nos afastavam. Então, só em 1988 que o racismo começou a ser reconhecido pela sociedade. Então, veja bem, em 62, 63,
1964, o racismo já era reconhecido dentro dos Estados Unidos. E essa dificuldade é que nos distancia da da diferença entre a construção histórica do negro americano e do negro brasileiro. E não esquecendo de uma coisa, né? Lá, o negro americano, ele se escorou, ele fez um agrupamento em torno da questão religiosa, de uma religião evangélica, de uma religião de cunhos até racialmente definida como uma religião até branca, só que culturalmente com algumas informações da negritude. E isso fez com que eles se unissem. Agora, lá tivemos grandes líderes, né? Como Martin Luther King, como o Michael X, e pessoas que demarcaram espaço de forma significativa para que o negro americano pudesse, não só individualmente, mas também em grupo, construísse a sua história. Esses são alguns pilares de sustentação da questão da diferença entre Brasil e Estados Unidos. Muito obrigado, professor Dr. Marco Alvarenga. É um prazer. Quando desejar, estou à disposição. Estudiosos da desigualdade racial afirmam que, para que a luta contra a discriminação da população negra produza resultados, há um passo decisivo que os brasileiros devem tomar: assumir que sim são racistas. Parar de uma vez com a hipocrisia de atribuir ao outro racismo e nunca a si mesmo. Uma pesquisa que fizeram não faz muito tempo indicou que 97% dos entrevistados disseram não serem racistas e 98% destes mesmos entrevistados disseram conhecer alguém que o é. Ora, a conta não fecha. Se fosse verdade, o Brasil seria um paraíso e um exemplo de convivência social entre raças. Você pode escolher em combater o racismo, mas para isso deve começar revendo suas atitudes, suas falas, as tais piadas e preconceitos. Se educar e se colocar na posição do outro. Mas se você continuar a ser racista, você, além de ignorante, é um ser humano desatualizado e desprezível. Uma figura sem valor, um dissimulado, negacionista, um lixo. Até a próxima oportunidade.